E o socialismo? O que é o socialismo? Onde ele foi aplicado e onde que a gente pode ver ele acontecendo e dando certo? Então, o socialismo, né, a ideologia socialista, ela é mais antiga do que a gente imagina, né? Ela é oriunda da França do século XVIII, na Reforma Francesa, na Revolução Francesa, entre os jacobinos, né? E o socialismo, de certa forma, ele é um sistema político-econômico que defende a luta de classes, né? Até mesmo o próprio Karl Marx, que é o esteio, o baluarte do socialismo no mundo, ele defendia luta de classes, e luta literalmente, ele defendia que as pessoas pegassem armas e lutassem contra aquela burguesia autoritária que defendia naquela época. E se a gente fosse pegar os exemplos, né, de países socialistas, né, barra comunistas, né, no mundo hoje em dia, a gente teria exemplos como Venezuela, como Cuba, como Coreia do Norte. E se me perguntasse qual socialismo que deu certo, é difícil encontrar exemplos de um socialismo que deu certo, né? Mas se a gente for analisar profundamente, a China é um país socialista comunista, né? Ela se intitula assim, por mais que tenha muitas características capitalistas, é um país que se considera socialista comunista. Então, a China seria o exemplo positivo do socialismo, né? Porque a China hoje em dia é a segunda maior economia do mundo, né? Ela tem um grande poder no mercado mundial. Mas a própria China tem muitas características capitalistas dentro do governo, né? Por mais que tenha a centralização do poder na mão do Estado, por mais que tenha um partido único, que são características do socialismo, do comunismo, a China tem muitos bilionários, né? O dinheiro lá, né? As grandes empresas que lá pertencem. Então, a China seria o único, talvez, modelo positivo do socialismo, mas lembrando que a China se considera socialista, mas com grandes características capitalistas, né? Beleza, estipulado então o socialismo, agora a gente vai descobrir o que é o capitalismo e onde ele funcionou, onde ele tem dado certo, segundo o Marcos Dallas. O capitalismo, né, acho que fica mais evidenciado, né, durante a Guerra Fria, né? De um lado as duas grandes potências mundiais, de um lado o capitalismo norte-americano, do outro lado o socialismo da União Soviética, né? O maior exemplo do capitalismo mundial sempre será os Estados Unidos, né? Que tem como esteio, né, a globalização, a privatização, né? A iniciativa privada. Defendem principalmente que o Estado interfira o mínimo possível na vida das pessoas para que possa existir ali uma liberdade de investimentos, uma liberdade as liberdades individuais são pautas bastante importantes no capitalismo, né? E é o modelo de governo que mais é usado hoje em dia no mundo inteiro, né? Por mais que muitas sociedades, e o maior exemplo capitalista do mundo hoje em dia é os Estados Unidos, né? Que é o maior, né, baluarte, maior economia do mundo, né? Talvez onde as pessoas tenham mais liberdade para poder investir, de capacidade da iniciativa privada. Seria esse então o maior exemplo capitalista do mundo hoje em dia. Seria um país de extrema direita ou um país de direita, os Estados Unidos hoje? Eu acho que os Estados Unidos ele seria de direita, mas caminhando para uma extrema direita, né? Por exemplo, o governo do Donald Trump ele tem muitas críticas, né? Boa parte da população norte-americana ele tem muitas restrições em relação à forma com que ele lida com todo esse poder que o país tem, né? A maior potência mundial. E o Donald Trump ele faz questão de escancarar isso, que ele é a maior potência mundial, né? Basta ver a crise que teve com a Coreia, depois aquele caso com o Irã, né? Que eles foram lá, mataram o general iraniano. Então eu acredito que os Estados Unidos sempre foi um país de direita, com muitas características de extrema direita, né? Deu um pé na bunda agora da OMS. Deu um pé na bunda da OMS, tá? Agora eu vi a notícia de ontem que o Trump vai boicotar o TikTok, né? A galera que gosta do TikTok, ele vai
banir o TikTok nos Estados Unidos. Então, acredito que tem sim características de extrema-direita, né? Não sei se é, mas no meu ver, tem muitas características de extrema-direita e o país talvez esteja caminhando para isso. Marcos, fascismo, comunismo e nazismo. Nós podemos considerar que essas três ideologias, elas compactuam com os mesmos ideais? Por mais que sejam ideologias distintas, né, o fascismo, o nazismo e o comunismo, existem entre si muitas semelhanças, né? Por mais que o comunismo esteja à extrema esquerda e o fascismo e o nazismo estejam à extrema direita, as semelhanças são muito grandes, né? Porque esse sentimento nacionalista, né, que ambos possuem é muito forte em ambas as ideologias. Por exemplo, né, na Alemanha nazista, o Führer, né, o Adolf Hitler, ele tinha muitas teorias da conspiração. E algo que era comum naquela época era você eliminar os adversários políticos, né? A formação e implantação de um Estado único, de um partido único, né? Que era o Partido Nazista, né? E também foi assim na Itália de Benito Mussolini e também foi assim na China comunista de Mao Tse-tung. Então, essa implantação de um único partido, essa centralização das ações do poder na mão de um único líder, né? No caso de Mussolini, no caso de Hitler, no caso de Mao Tse-tung, ou no caso talvez da União Soviética, né, com Joseph Stalin. Então isso é muito forte em todas essas ideologias políticas, né? Mas também a gente tem algumas diferenças na questão econômica, né? Por mais que, por exemplo, a gente acha que o nazismo foi e sempre será um sistema de governo perverso que matou milhões de pessoas, mas a gente sabe que naquela época a Alemanha ela desenvolveu muito, né? Aquela política nacionalista do Hitler, ela fez com que a Alemanha crescesse muito militarmente, no meio científico, né? Assim também foi na União Soviética, só que não durou muito tempo na União Soviética, né? Logo depois que ganharam o poder, né, que invadiram Berlim, veio o declínio e o comunismo acabou matando muito mais gente do que o próprio nazismo. Então, por mais que sejam ideologias distintas, elas possuem entre si muitas semelhanças perversas. Beleza, pessoal? Um abraço, espero que tenham sido informados aí de uma forma bem clara, né? Que essa é a intenção nossa aqui, né, Marcos? Sim. E muito obrigado pela participação sua conosco. Foi um prazer, né? Eu acho que é importante, né, esse debate, esse diálogo. Admiro muito o Isaac por tudo que ele tem feito, né, que ele está fazendo. E a intenção é justamente essa, levar um pouco de conhecimento, fazer com que as pessoas entendam um pouco mais o contexto e a amplitude que a política é, né? Isso é importante para todos nós. A porta estará sempre aberta para ti. Muito obrigado, foi um prazer. Valeu. Obrigado.